Um padre preso por dar brinquedos em uma favela? Parece um enredo de filme, não é? Um absurdo que fere a lógica, mas que na verdade abriu as portas para um milagre que poucos conseguem enxergar. Eu, que já mergulhei em mais de 2.000 histórias de fé, dor e redenção, posso dizer que esta aqui tem um sabor diferente. Uma verdade que arde na alma e um cheiro de terra molhada que a gente nunca esquece. Prepare-se, porque o que vou te contar hoje não é só sobre um padre e sua provação, mas sobre a mentira que a gente carrega e a luz que insiste em brilhar, mesmo na escuridão mais densa. Se isso cutucou algo em você, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. O sol causticante da periferia, que pintava as vielas de um dourado fugaz ao entardecer, era para ele, Gabriel, desde menino, um véu. Aos 30 anos, padre em uma pequena paróquia aninhada entre barracos e sonhos adiados, ele ainda carregava o peso, quase físico, de uma infância onde a alegria era um luxo perigoso. Eu via nele a sombra de uma mãe exausta, cujo olhar de sacrifício, ao dar o último pedaço de pão, gravou na alma do menino Gabriel uma culpa que transformava o alimento em fardo. Não é a fome física que o corroía, tá ligado? Era a fome de uma inocência que nunca pôde ser plena, um vazio que gelava por dentro. Ele acreditava que a privação era o único caminho para a santidade, uma penitência imposta pela vida, reforçada por sermões que em sua mente infantil distorciam a mensagem de amor para a de dívida eterna. Eu sou um fardo, minha alegria custa caro aos outros, eu não sou digno de felicidade plena, sussurrava uma voz interna, a mentira fundacional que moldou seu ser. E essa voz, eu te garanto, era o veneno mais sutil, um sussurro frio que roubava o calor da esperança. Em seus dias, Gabriel vestia a batina, não só como um hábito, mas como uma armadura pesada, um escudo contra a felicidade que ele tanto temia. Seu olhar, mesmo ao abençoar, carregava uma sombra fria, um silêncio que falava de renúncia constante, como o pó que cobria as casas da favela. Ele se privava dos pequenos prazeres, como se cada sorriso espontâneo fosse um pecado a ser espiado. Era um padre bom, sim, mas um homem quebrado, que se sentia indigno de ser curado. Eu via isso e me perguntava, até quando? Se você já sentiu esse chamado, diga nos comentários. Abre meus olhos. A solidão era uma companheira constante, imposta por ele mesmo, que evitava a intimidade para não expor a ferida aberta de sua indignidade. Sua fé, antes um refúgio, transformava-se num jugo pesado. A cada oração, sentia-se mais um devedor do que um filho amado. Ele via a pobreza, a doença, a violência ao seu redor, e em vez de combatê-las com a alegria da esperança, identificava-se com a dor, sentindo-se parte daquele cenário de invisibilidade. Mas essa história, que começa com uma injustiça, esconde um segredo muito maior sobre a alegria. A vida adulta do padre Gabriel, eu percebi, era a prova viva de que ele carregava um fardo invisível. Não era o peso da batina, mas o da própria existência. Cada passo, cada bênção, cada ato de caridade vinha com um custo que ele pagava em silêncio. Ele se dedicava aos mais pobres com uma exaustão que não era apenas física, mas da alma. Como se a alegria de ajudar fosse um luxo que ele não podia se permitir. Sua caridade tinha o gosto amargo da autopunição, um jeito de dizer, eu sou um fardo, mas pelo menos sirvo para algo. Você entende o paradoxo? Ele abraçava projetos sociais ambiciosos, com um fervor que quase assustava. Queria construir uma creche, um centro comunitário, mas sempre parecia que algo dava errado. A burocracia emperrava, os recursos sumiam, as parcerias desmoronavam. E ele, em vez de se frustrar, aceitava os fracassos como confirmação. Era de se esperar, pensava, enquanto a poeira das construções abandonadas se misturava à poeira dos seus próprios sonhos, um cheiro de cimento velho e promessas esquecidas invadindo as narinas. Ele sentia o peso do concreto que nunca virou lar, o frio do abandono na pele. Essa solidão, cara, era uma companheira constante. Não era imposta pelos outros, não. Ele mesmo a cultivava, como um jardineiro que poda as flores antes que desabrochem. Evitava a intimidade, as conversas mais profundas, para não expor a ferida aberta da sua indignidade. Minha alegria custa caro aos outros. Ele sussurrava para si mesmo e por isso se isolava, para que ninguém tivesse que pagar o preço. Ele sentia o ar frio à sua volta, mesmo em dias quentes,
um isolamento que era quase físico. Sua fé, que deveria ser um refúgio, virou um jugo pesado. A cada oração, em vez de se sentir um filho amado, ele era um devedor. Uma dívida eterna sem juros, mas com juros morais que corroíam por dentro. Ele via a pobreza, a doença, a violência nas vielas, e em vez de combatê-las com a alegria da esperança, como faria um pastor de verdade, ele se identificava com a dor. Era como se a miséria da favela fosse um espelho da miséria que ele acreditava carregar dentro de si. O cheiro de esgoto e terra úmida se misturava ao cheiro de sua própria desesperança. Eu sou invisível para Deus, para os homens, para mim mesmo, ecoava em seu peito, um vazio que nem a dedicação aos outros conseguia preencher. Era um padre bom, sim, mas um homem quebrado, que se sentia indigno de ser curado. A luz da esperança que ele tentava acender nos outros parecia nunca alcançá-lo. Você já se sentiu assim? Como se a sua felicidade fosse um peso para o mundo? Se isso cutucou algo em você, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Mas a verdade que Gabriel estava prestes a descobrir não viria em sermões, nem em orações silenciosas. Ela viria de um lugar inesperado, de um gesto simples e de uma prisão. Eu, que via a vida de Gabriel de perto, entendia aquele vazio. Ele se movia pelo mundo, mas era como um fantasma, um sussurro que ninguém ouvia de verdade. Sua vida adulta, veja bem, era um eco daquela mentira antiga. Eu sou invisível para Deus, para os homens, para mim mesmo. Ele vestia a batina, sim, mas era mais que um hábito. Era uma armadura pesada que o impedia de sentir o calor do sol na pele, o cheiro da terra molhada depois da chuva. Ele se jogava no trabalho, ajudando os mais pobres, mas cada ato de caridade vinha com um gosto amargo, uma sensação de autopunição. Você já se dedicou tanto a algo, sentindo que era apenas para pagar uma dívida invisível? Se sim, comente agora. O orgulho cega. Os projetos sociais, muitos deles ambiciosos, desmoronavam como castelos de areia. Eu via a poeira das construções abandonadas se misturar à poeira dos seus próprios sonhos, e ele apenas balançava a cabeça, como quem diz: era de se esperar. A solidão era uma companheira constante, um cobertor frio que ele mesmo puxava para si, evitando qualquer intimidade que pudesse expor a ferida aberta de sua indignidade. A fé dele, que deveria ser um abraço, virou um jugo pesado, um fardo que ele carregava nos ombros. Cada oração não era um diálogo com um pai amoroso, mas um balanço devedor, uma lista de falhas. Ele olhava para a pobreza, a doença, a violência ao redor, e em vez de acender a chama da esperança, ele se identificava com a dor, sentindo-se parte daquele cenário de invisibilidade, daquele abandono. Até que um dia, numa tarde abafada, o ar pesado e úmido grudando na pele, Gabriel sentiu algo diferente. Um leve incômodo, uma pequena rebelião. Ele decidiu, sem planejar muito, quebrar o padrão. Não era um grande projeto, não. Apenas um gesto. Ele foi à loja, e o cheiro doce de plástico novo, misturado ao pó das prateleiras, quase o fez recuar. Mas ele comprou. Bolas coloridas, bonecas de pano simples, carrinhos de plástico. Coisas miúdas que ele nunca teve. Eu via leveza em seu passo enquanto ele caminhava para a parte mais remota da favela, aquela esquecida, onde as vielas eram mais estreitas e o sol batia mais forte. Ele só queria ver o sorriso. Um sorriso genuíno. E ele viu. Rostinhos iluminados, mãozinhas estendidas. O brilho nos olhos das crianças era um bálsamo. O som da risada infantil era como uma melodia em meio ao barulho distante da cidade. Por um instante o peso sumiu. Ele se sentiu presente. Mas a alegria, cara, durou pouco. De repente o ar pareceu congelar. O som estridente de sirenes cortou o silêncio da tarde, rasgando a atmosfera. O cheiro de pneu queimado e fumaça misturou-se ao suor e à terra. Policiais em uma ronda de rotina apareceram do nada. Eles confundiram aquele gesto simples, aquela bondade ingênua, com alguma atividade ilícita. Talvez um disfarce, pensaram, para algo mais sombrio. As algemas frias apertaram seus pulsos, e o padre, com a batina suada grudada no corpo, foi levado, humilhado,
sob os olhares assustados das crianças. Os brinquedos, antes símbolos de esperança, agora jaziam espalhados no chão batido, como os cacos da sua própria fé. Se isso te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A prisão não era só física. Era a culminação de tudo o que ele temia. Ele sofrera por tentar dar alegria. A dor, que ele sempre buscou como penitência, agora lhe era imposta de forma aviltante quando ele ousou quebrar seu padrão de sofrimento silencioso. Até a bondade é punida, ele pensou. Eu sou tão inútil que até minha tentativa de dar algo causa problema? A voz antiga gritava em sua mente. A voz antiga gritava em minha mente, ecoando as paredes frias da cela. O cheiro de mofo e urina misturava-se ao desespero que parecia impregnar o concreto. Eu estava ali, encolhido, sentindo o peso do mundo em cada fibra. A temperatura do lugar era um abraço gelado. Meus olhos fechados não buscavam o alívio do choro para mim. Não. Eu vi os brinquedos espalhados no chão batido da favela, as bolas coloridas, bonecas de pano. Vi os rostos assustados daquelas crianças, a alegria genuína se transformando em medo. Isso me cortava por dentro, mais que as algemas. Era uma dor diferente, que vinha do fundo do peito, pesada e sem ar. Eu questionava tudo. Até a bondade é punida? Será que sou tão inútil que até minha tentativa de dar alegria causa problema? A pergunta se repetia, um mantra amargo. O silêncio, que antes era um refúgio, agora soava como um juiz. Eu pensei que era o fim, que a minha fé tinha se esfarelado junto com aqueles brinquedos. Mas foi ali, no fundo do poço, onde não havia mais nada, que uma luz trincou a escuridão. Uma ideia, um sussurro, começou a se formar. E se o milagre não fosse evitar a dor, mas encontrar a alegria apesar dela? A voz antiga, que me acusava de ser um fardo, de ser indigno, de repente silenciou. Foi como se o interruptor tivesse sido desligado. Eu parei, respirei, ouvi. A prisão não era uma punição divina, eu percebi, mas uma provação. Uma provação para que eu defendesse a alegria, a inocência que eu tentava semear, mesmo que tudo parecesse conspirar contra. Deus não queria minha dor, não queria minha penitência. Ele queria minha capacidade de amar e de dar. Se isso cutucou algo em você, escreva agora: quero a verdade. Na penumbra da cela, a imagem de Santo Antônio de Pádua surgiu em minha mente, clara como um raio de sol. Não como um juiz severo, mas com o menino Jesus nos braços, um símbolo de pureza e amor incondicional. Eu compreendi. Santo Antônio não pedia sofrimento. Ele pedia entrega, pedia fé para perseverar. O milagre não era a ausência da prisão, o livramento instantâneo. Não. O milagre era a transformação que aquela cela, aquela humilhação, estava operando em meu coração. A dor não era o fim, era um catalisador. Ela me impulsionava a abraçar a alegria, a abraçar a vida de um jeito que eu nunca tinha feito antes. Eu não era um fardo, eu era um canal. Minha relação com Deus mudou ali, naquele instante. Ele não queria minha penitência, mas minha alegria compartilhada. Ele queria que eu fosse luz. Eu me senti escolhido, aceito. Finalmente eu estava libertado daquela culpa que me aprisionava por tantos anos. A vergonha que me corroía deu lugar a um propósito ardente. Eu era um milagre em potencial, capaz de transformar a escuridão em luz. Assim como Santo Antônio transformou as dificuldades em fé inabalável. Se você já sentiu esse chamado, diga agora: abre meus olhos. Aquele chamado, um sussurro que me rasgou por dentro. Abriu meus olhos de verdade, não para a escuridão da cela, mas para uma luz que brotava em mim. Eu pisquei. O cheiro de mofo e desinfetante barato ainda grudava nas narinas, mas agora não me sufocava. Parecia diferente. As paredes antes opressoras, de repente eram apenas paredes. O frio do cimento que roçava minha pele não era mais um castigo, mas um lembrete vívido de onde eu estava e de onde eu não precisava mais estar mentalmente. Eu não era mais um prisioneiro da culpa, mas um observador atento da minha própria libertação. Eu respirei fundo e o ar pesado parecia menos denso. Uma sensação curiosa de leveza e peso ao mesmo tempo. Leveza pela verdade que me inundava, peso pela responsabilidade de carregá-la adiante. Eu me lembro da textura áspera da minha batina,
que antes parecia um fardo, agora um uniforme. Uma armadura, sim, mas não para me esconder, para me proteger no caminho. Sabe? É como quando a gente tá no fundo do poço e de repente um filete de sol te alcança. Não tira você dali na hora, mas te mostra que o topo existe e que vale a pena lutar por ele. Se você já sentiu essa virada, esse clique inesperado, comenta agora. A verdade liberta. Minhas mãos, antes trêmulas, agora pareciam firmes. Eu podia sentir o pulsar do meu sangue, um ritmo lento e constante, como um tambor ancestral. Minha cabeça, que antes latejava com 1000 vozes de acusação, agora estava em paz. Um silêncio profundo, interrompido apenas pelo zumbido distante da cidade, lá fora, e pelo som da minha própria respiração. Era um silêncio que não assustava, mas que acalmava. Eu entendi que o milagre não era eu sair dali na hora, mas a minha capacidade de encontrar um novo propósito dentro daquele lugar. Eu era um canal, sim, mas um canal que tinha sido limpo, purificado por essa dor que eu tanto fugia. A imagem de Santo Antônio com o menino Jesus se fixou. Não era sobre o sofrimento, mas sobre a entrega, sobre a fé que se move, que não se esconde. Eu me senti escolhido, aceito, finalmente livre daquela culpa que me aprisionava por tantos anos. A vergonha que me corroía deu lugar a um propósito ardente, um calor que irradiava do meu peito para as pontas dos meus dedos. Eu era um milagre em potencial, capaz de transformar a escuridão em luz, assim como Santo Antônio transformou as dificuldades em fé inabalável. Uma certeza fria e quente ao mesmo tempo me invadiu. Eu não seria mais o mesmo. Eu não poderia mais ser o mesmo. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu sabia que a jornada não tinha terminado ali, naquela cela. Na verdade, ela estava apenas começando. A humilhação da prisão, o olhar assustado das crianças, os brinquedos espalhados no chão da favela, tudo isso agora tinha um novo significado. Não eram símbolos da minha falha, mas da minha missão, de que a alegria, a inocência, a doação valiam a pena ser defendidas, e que a bondade, mesmo que incompreendida e punida, era o único caminho. Eu precisava honrar essa nova clareza, esse novo fogo que ardia no meu peito, e isso significava mudar. Mudar tudo de dentro para fora, mudar tudo de dentro para fora. Essa foi a promessa que fiz a mim mesmo, ali, na cela fria, com o cheiro de mofo ainda me grudando na pele. A primeira mudança veio na minha rotina. Antes, eu acordava com o peso do dia, como se cada tarefa fosse mais uma conta a pagar. Agora, o sol que entrava pela janela do quarto não era mais um lembrete do calor sufocante, mas um convite. Eu sentia um calor diferente, vindo de dentro, uma chama que acendia a cada manhã. Comecei a reservar um tempo para o silêncio, não para a penitência, mas para a gratidão. Uma gratidão que me fazia sentir a brisa suave na pele e o canto dos passarinhos lá fora, coisas que antes eu nem notava. Depois a forma como eu me relacionava com a comunidade. Antes minha caridade era distante, quase impessoal, um dever. Agora, ao andar pelas vielas, o cheiro de comida caseira me alcançava, e eu não via mais rostos anônimos, mas histórias. Sorria mais, parava para ouvir, sentia a textura áspera das mãos que me cumprimentavam. Não era mais sobre ajudar os pobres, mas sobre estar com as pessoas, partilhar a vida. Eu senti uma leveza que há anos nem sentia. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. O terceiro ponto foi o meio consumo. Não só de coisas, mas de atenção. Eu parava de me alimentar da culpa e do sofrimento. Antes, eu me privava de pequenos prazeres, como se fossem pecados. Agora, quando me serviam um café quentinho, eu sentia o aroma forte, o calor da xícara em minhas mãos, e saboreava cada gole sem remorso. Entendi que a alegria não era um luxo perigoso, mas um combustível para a missão. Minha devoção também virou a chave. A oração deixou de ser um monólogo pesado, cheio de pedidos de perdão por uma culpa que nem existia. Virou um diálogo, uma conversa íntima e leve. Eu não me via mais como um devedor, mas como um filho amado, um canal. As palavras da Escritura, antes tão distantes,
agora ressoavam com uma clareza que me aquecia o peito. Por fim, a maneira como eu via meu serviço, os projetos sociais, antes marcados pelo fracasso e pela autopunição, ganharam um novo ar. Eu não buscava mais a perfeição, mas a presença. Ajudar as crianças, construir um futuro, não era mais para compensar uma dívida, mas para espalhar a alegria que eu finalmente havia encontrado. Era um propósito ardente, que me impulsionava para frente sem o peso do passado. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A humilhação virou força, a dor virou direção. Minha rotina, antes um peso, agora fluía. Eu acordava sentindo o cheiro do café coado, não mais com o nó na garganta, mas com a leveza de um novo dia. As conversas com a comunidade ganharam outra cor. Eu não via mais fardos, mais histórias. Ouvia o burburinho das crianças brincando e sentia um calor bom no peito. Um calor que não queimava, mas aquecia por dentro. Não me privava mais dos pequenos prazeres, como um bom pão de queijo quentinho ou um sorriso bobo ao ver uma pipa colorida no céu azul. Minha devoção, que era dívida, virou gratidão pura. Eu me sentia conectado, não mais isolado por uma culpa que não era minha. E você? Qual a sua prisão silenciosa? Qual fardo você carrega, pensando ser penitência, quando na verdade é só um engano? Talvez a vida tenha te humilhado, te jogado no chão, assim como fui jogado. Mas a verdade é essa: o milagre não é evitar a dor, é encontrar a alegria apesar dela. É entender que Deus não quer sua miséria, mas sua luz compartilhada. Se essa decisão é sua, escreve agora nos comentários: Jesus, eu te escolho. Hoje, eu te convido a um novo começo. Amanhã de manhã, quando o galo cantar e o cheiro da terra molhada subir, faça 4 coisas simples. Primeiro, leia um trecho de um salmo que fale de alegria, como o Salmo 16. Segundo, procure uma pessoa que você sabe que está sozinha e ofereça um ouvido, um abraço apertado. Terceiro, renuncie a uma queixa antiga que você repete sem perceber. E por último, lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo e descobrir mais milagres no Santo Antônio Milagres. Quem sabe a sua história não seja a próxima a inspirar.